Exames de rotina e os mais complexos, como exames de genética e biologia molecular, através do setor de Biomol criado recentemente. O Laboratório Plínio Bacelar vem acompanhando a tendência mundial em exames laboratoriais com o que há de mais moderno e tecnológico, auxiliando a classe médica na prevenção, no diagnóstico e no tratamento dos pacientes. Laboratório Plínio Bacelar, compromisso com a qualidade desde 1942. São 7h43, Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Clínica Proteus, Laboratórios Plínio Bacelar e Nova Canabrava. E voltamos com o nosso papo com o reitor da UENF, Luiz Passoni. Luiz, o Arnaldo colocou, aliás, uma pergunta de outra pessoa, uma pergunta de um ouvinte nosso, sobre essa parte da parte técnica, né, do ensino técnico, que é tão importante, né, em todos os países. Você vê grandes países de primeiro mundo, como a escola técnica, esse ensino médio específico, profissionalizante, é tão importante. E no Brasil nós sempre tivemos a Escola Técnica Federal, que sempre foi uma linha de frente. E vamos então entrar nesse assunto aí, porque... Isso. Como você falou, a pergunta veio do ouvinte, veio do Marcelo Almeida, que é diretor do Colégio Agrícola Antônio Sarlo, e ele queria saber do reitor, e acho que é importante para toda a cidade saber como está essa situação dessa transferência do Colégio Agrícola para a UENF. Isso continua em andamento? Quais novidades a gente tem sobre isso? Então, enviar um abraço ao Marcelo, obrigado que está assistindo a gente aqui, ouvindo a gente. A gente tem trabalhado junto com o Marcelo, inclusive, com a Vitória, essa questão de que o Antônio Sarlo seja parte da UENF. É uma solução que nós encontramos para tentar revigorar o Antônio Sarlo. Você sabia que hoje o Antônio Sarlo tem só 40 estudantes do ensino técnico agrícola? Chegou a ter mais de 100 nos tempos áureos, né? Então a gente quer trazer mais para perto para tentar recuperar a importância que já teve, acreditando justamente que é fundamental a gente dar uma formação profissional para o nosso jovem. Nem todo mundo precisa fazer uma universidade. Em nenhum lugar do mundo é assim. Em todos os lugares do mundo, inclusive, é muito valorizado o ensino médio e o ensino técnico. A gente pretende seguir por esse caminho, revigorando o Antônio Sarlo. Inclusive porque nós já trabalhamos muito em colaboração. A UENF tem vários experimentos sendo realizados na área do Colégio Agrícola. A parte prática dos estudantes do curso técnico agrícola já é realizada junto com a gente. Então a gente já tem um histórico de colaboração. Eu acho que essa iniciativa vem a somar para a gente tentar melhorar e reerguer aquela escola. Inclusive todo o governo do estado já deu uma sinalização favorável. Eu não sei exatamente o que está faltando para assinar de fato o decreto. E agora na parte orçamentária, para manter mais uma instituição para ser mantida, mais um prédio, mais uma conta de energia, mais funcionários. Tem previsão também de orçamento para isso? Essa incorporação já existe a previsão de um plus no orçamento da universidade com essa fusão, digamos assim? Sim, a gente inclusive propôs uma fórmula, porque a FATEC, ela faz os contratos para toda a rede FATEC. Isso é uma das dificuldades que o pessoal aqui no Antônio Sarlo tem. Então, e eles têm uma dificuldade de saber quanto é o orçamento exato aqui do Antônio Sarlo. Então nós propusemos a seguinte fórmula, que é mais ou menos o que acontece na UENF. Você tem a folha de salários, isso não tem como tergiversar. As pessoas estão lá, tem a folha de pagamento do pessoal. E mais 30% a título de custeio, que é a realidade da UENF hoje. Com esses valores, a gente tem plena convicção de que é possível, né, incorporar e melhorar a atuação do Antônio Sarlo. Obviamente, ele tem que vir com o orçamento correspondente, né? Certo. Falar em orçamento, estou vendo uma entrevista anterior sua aqui, a um outro veículo, inclusive, onde que em 2017 você sinalizou que a dívida da UENF era de 20 milhões. Deixa eu ver se é um mês aqui. Em junho de 2017, né? Então há 2 anos. Hoje a UENF ainda tem um panorama de dívidas alto, já conseguiu colocar essas contas em dia? Qual é a situação financeira da universidade? Melhorou, mas não resolveu. A gente tem hoje um pouco mais de 7 milhões ainda de dívidas de restos a pagar de anos anteriores.
Esse valor é prejudicado, inclusive, por aquele repasse de dezembro que você citou no bloco anterior, de dezembro de 2018? Os recursos de dezembro de 2018 estão incluídos aí nesses quase 8 milhões. E a principal dívida da UENF hoje é fornecedor, é conta de energia? Qual seria a maior dívida da instituição? Vários fornecedores. Principalmente pessoal de empresas terceirizadas de prestação de serviço. Essa é quase a totalidade do montante da dívida que a gente tem. Inclusive algumas empresas que ainda estão trabalhando com a gente, o que causa uma situação bastante ruim. E bastante ruim também quando a gente tenta fazer uma nova licitação, por causa desse histórico, diminui o interesse dos empresários em oferecer o serviço para a universidade. Porque ele tem que primeiro oferecer o serviço para depois receber. Uhum. Com um histórico de 8 milhões de dívida no mercado, o interesse diminui muito. Agora, apesar de todo o problema financeiro, Passoni, a UENF ela ainda figura entre as principais universidades do país, né? Alguns rankings já colocaram ali como a 15ª, se não me falha a memória. Chegamos a ser a 11ª. Chegaram a ser a 11ª. Então, como equalizar essa questão? Você tem um problema financeiro alto e, ao mesmo tempo, consegue contribuir tão bem para a sociedade, colocando a cidade, inclusive, na Universidade aqui de Campos, numa posição de destaque no cenário nacional, sendo aí, como você colocou, já chegando a ser a 11ª universidade do país. Fundamentalmente é por causa da própria comunidade, né? Estudantes dedicados, o estudante integrado à iniciação científica logo nos primeiros anos da graduação, que faz um diferencial muito significativo. A UENF é a única universidade brasileira premiada 3 vezes pelo CNPq em relação ao programa de iniciação científica. A gente tem também um corpo docente altamente qualificado, a única universidade que tem 100% dos professores com título de doutor em regime de dedicação exclusiva, e um corpo técnico também bastante dedicado, competente e capacitado. Eu acho que é esse o segredo da universidade, é conseguir se manter apesar das diversas crises que se abateram. Inclusive, o Marco comentou a questão do colégio de aplicação da UERJ, né? O sistema público de educação, ele pode ser muito eficiente. O nosso IFE aqui, ele tem um segundo grau excelente também. Estava conversando com o Jefferson, tem uma avaliação internacional chamada PISA, né? Que avalia o ensino médio no mundo todo. O Brasil está muito mal colocado nessa avaliação. Mas se você pegar só a nota dos estudantes dos IFES, o Brasil, na média, passa a União Europeia. Passa os estudantes da União Europeia na média. Então, assim, o setor público ele tem condições de oferecer um ensino de qualidade. Os exemplos estão dados. Não só o exemplo da UENF, o exemplo da UERJ também, da UFRJ, da USP, da Unicamp, lá no estado de São Paulo, né? São várias as melhores universidades do Brasil. Você pegar esse ranking aí, entre essas 15 que você citou, 20, 30, você só vai achar lá a PUC, do Rio de Janeiro. E nem parte privada não é confessional que se diz, né? Uhum. Então, são todas universidades públicas, né? E se você pega, por exemplo, esse exemplo do ensino médio do IFE, você vê que também no ensino médio, né, a gente tem o CAP, né, da UERJ, então a gente tem condições de oferecer um ensino de qualidade. A gente precisa reproduzir esse modelo que existe no IFE, que existe no CAP, esse modelo que existe na UENF, na UERJ, na UFRJ, e nós vamos conseguir dessa maneira criar um grupo de pessoas, né, um grupo de profissionais altamente qualificado. Só para, eu falei, Centro de Pesquisas Leopoldo Américo Miguel de Mello, é o CEMPES, da Petrobras, que fica exatamente na Ilha do Fundão, é um prédio belíssimo, que foi inaugurado nos anos 70, no final dos anos 60 e início dos anos 70. Agora, a gente falando sobre educação, né, a gente sabe da importância da continuidade. Vou fugir um pouquinho da UENF, depois a gente volta para a UENF. Queria uma análise sua com relação à instalação do primeiro CEMEI, dos primeiros CEMEIs aqui de Campos, os Centros de Educação Integrada. Ou melhor, Centros de Educação Integral, né, que o aluno entra pela manhã e sai à tarde. Acho que, falando em educação pública, é a melhor proposta colocar o aluno o dia inteiro dentro de sala de aula, turno contra turno? É uma proposta que deve ser apostada independente de qual for o mandatário do município? É a proposta que deu certo em todo o mundo desenvolvido.
É a proposta que deu certo em toda a Europa, no Japão, na Coreia, no próprio Estados Unidos. Então, esse é o caminho. É o caminho, inclusive, que o Darcy Ribeiro, na época que fez a UENF, fez também a proposta dos CIEPs. Infelizmente, os CIEPs foram desmontados. É verdade. Isso Se- aí se isso aquela- é impressionante, é inacreditável como as coisas que podem dar certo, parece que quando chega o governo seguinte, não, eu não vou incentivar porque a azeitona não vai na minha empada. Parece, né? É uma coisa recorrente. A gente precisa ter políticas de Estado em algumas áreas. Saúde, educação, segurança, tem que ter política de Estado. Não pode mudar conforme muda o governo. Tem que ter continuidade. Né? Eu acho que essa é a grande questão. E eu dou os parabéns ao prefeito, o prefeito... Rafael. Oh, meu Deus, Rafael Diniz, nossa, que branco me deu aqui agora. Desculpa, Rafael, se estiver nos ouvindo. Dou os parabéns ao prefeito Rafael, ao Brande, o secretário, por essa iniciativa. Isso tem que ser feito, isso é necessário ser ampliado. Se isso tivesse sido feito lá em 93, se o CIEP tivesse continuado, eu tenho certeza, nós não estaríamos sofrendo esse problema de segurança pública que nós temos hoje aqui no estado do Rio de Janeiro. Até porque, né, o lugar vazio é espaço para ser ocupado. E muitas vezes quem ocupou o espaço vazio que ficou, essa criança que não tinha uma educação no contraturno, foi justamente o tráfico que está cada vez mais forte aqui, cada vez mais forte, cada vez mais organizado. Né? Como que o tráfico consegue se organizar tanto e o Estado nem sempre? Mas enfim, vamos continuar a nossa conversa sobre educação. A gente falou sobre o CB, a gente estava conversando aqui sobre a UENF. E com relação ao UENF, nos últimos, não só o UENF, as universidades de modo geral estão sendo colocadas como que eu poderia chamar aqui um termo não tão ofensivo, mas enfim, como se fosse um lugar de balbúrdia, como disse nosso ministro, né? Vamos colocar um termo colocar na boca de alguém, né? Os locais de balbúrdia que seriam as faculdades. Como funciona a vida num campus universitário de grande porte ou médio, como é o caso da UENF? A universidade, ela é, por sua própria natureza, muito contestadora. Né? A gente tem por princípio não aceitar nada como o definitivo, como verdade absoluta. Mesmo nas ciências exatas, mesmo na química, né? Eu sou da química, né? A gente não fala de verdade, a gente fala de modelo, a gente fala de teoria atômica. Então a gente tem clareza de que aquilo é uma construção que foi feita com base em algumas observações e que uma visão mais aguçada, um experimento melhor elaborado, pode eventualmente mudar essa visão. Então a universidade ela é, por natureza, contestadora. E o estudante, o jovem, ele também é, por natureza, bastante mais enfático nas suas colocações, né? Então você une essa natureza contestadora própria da universidade com esse vigor da juventude e às vezes a mente mais quadrada tem dificuldade de entender o processo que está sendo desenvolvido naquele momento, que é um processo também de crescimento dos nossos jovens, que entram com 17 anos na universidade, sem conhecimento do mundo, sai um adulto com 21, 22 anos, né, com uma formação profissional e uma visão de mundo. Então, esse processo ele é bastante difícil também para o próprio estudante. E às vezes ele exagera, né? Recentemente, os estudantes botaram fogo em pneus em frente à universidade. Graças a Deus, na última vez, não fizeram mais isso, né? Então, é esse tipo de coisa que a gente precisa compreender com um olhar mais paternal e educar, e não punir, educar os nossos estudantes, né, para a vida adulta, para a realidade da vida adulta, sem tolher essa energia, esse vigor que eles apresentam. Agora, a questão da segurança pública dentro do campus, ela é diferente da segurança pública da rua, digamos assim, de maneira geral, né? Como que funciona? É muito mais tranquilo, né? A gente fez o convênio do PROEIS, por exemplo, e o começo foi um pouco difícil, porque os nossos policiais eles estão acostumados a trabalhar em zonas de conflito. A universidade não é uma zona de conflito, né? E o estudante, sempre muito contestador, querendo quebrar os paradigmas da sociedade, ele se veste, né, de uma maneira assim que
o policial tende a achar todo estudante suspeito. Né? Mas já era assim nos anos 70. Já era, né? A gente já se vestia, entendeu? Parecia, a Faculdade de Arquitetura, por exemplo, parecia um bando de hippies, que era o termo usado na época. Né? E a gente quebrava paradigmas, com certeza, e muitos, só não quebrávamos na escola. Não, mas paradigma a gente quebrava. E justamente a escola está inteira. A escola, o próprio estudante preserva a universidade. Não, eu sei. Não é todo o caso do Brasil, mas a gente sabe que a UENF tem essa característica. Então, foi um processo bastante interessante esse do PROEIS, trazer a polícia militar para dentro da universidade e dar, inclusive, a oportunidade do policial trabalhar numa outra realidade. O pessoal até gosta de trabalhar lá porque é muito tranquilo. Lógico, muito mais tranquilo. E a UENF é uma universidade que recebe gente não só de todo o país, mas do mundo inteiro, né? Esse programa um programa de... Qual seria o termo agora que me fugiu? Meu telefone está vibrando, mas quebrou a tela, eu não posso responder a ninguém. Intercâmbio. Como funciona o programa de intercâmbio com a UENF hoje? Quais são os países que estão na UENF e como que funciona essa parceria de lá para cá? O que vem desses países para cá também? A UENF ela começou já muito internacional, né? 93, vamos lembrar, foi a queda do Muro de Berlim, quando dissolveu a União Soviética, entraram numa grande crise e a UENF se beneficiou disso. Vários russos, vários cubanos vieram para cá naquela oportunidade, mas também nós temos professores de vários países aqui da América do Sul, da América Latina, né, do Panamá, do Costa Rica, da Argentina, do Peru, também da Holanda, da Inglaterra, enfim, o nosso corpo docente ele é muito internacional. Isso favorece as colaborações. E aí, então, principalmente na pós-graduação, a gente recebe vários estudantes estrangeiros de vários países. Na graduação, um pouco menos, embora tenha um ou outro, né, por períodos curtos. A gente teve um programa bastante frutífero, que foi o CAPES-FIPSE, que infelizmente foi descontinuado também, né, que promovia o intercâmbio com os Estados Unidos. A gente sempre recebia e trocava estudantes com universidades dos Estados Unidos. A gente participou muito ativamente do Ciência Sem Fronteira, né, enviando nossos alunos ao estrangeiro. Infelizmente também foi descontinuado. Então a gente tem sim essa tradição. Agora, a maioria do nosso estudante é mesmo de campus e região. Né? Eu não vou trazer uma estatística precisa, mas eu observo sempre isso quando eu vou assinar o diploma, eu vejo de onde veio o estudante. Aí de vez em quando tem algum estrangeiro lá, da Índia, da Argentina, mas a grande maioria é mesmo aqui do estado do Rio de Janeiro, seguido aí de longe por Espírito Santo e Minas Gerais, mais ou menos equivalente, e depois é mais difícil na graduação, né? Algum estudante de São Paulo. Agora, na pós-graduação já é bem mais variado, inclusive internacionalmente. Eu lembro que 14 a gente estava... 14 como editor de esporte, 18 como editor geral do jornal. Sempre que tem Copa, que tem jogo de Brasil com alguma seleção, o primeiro lugar que a gente liga é para o UENF, para saber se tem alguém daquele país, né, que está aqui no Brasil, poder a gente fazer aquelas matérias especiais. Tem um casal que eu conheci e parece que eles têm até um restaurante de comida latina aqui em Campos. E ele é cubano e a esposa é de outro país, não sei se é venezuelano. Deve ser o Sérgio. Tem um restaurante e inteligentíssimo, conheci, ficamos conversando, acabou o almoço, ficamos conversando a tarde toda, mas existem alguns países, Luiz, e você citou esse naquela primeira pergunta logo nesse nosso segmento, e eu vou jogar isso para o próximo segmento, né, porque a gente já está quase fechando aqui o horário do intervalo comercial, sobre essa história, que em outros países chamam de community college, aquele famoso college de 2 anos, que na verdade é uma pré-universidade. Quase todos os cursos mais importantes são 5, 6 anos, dependendo, medicina tem muito mais, mas muitos cursos importantíssimos no dia a dia de uma cidade são cobertos por esses colleges community, os comunitários, e que é quase como uma escola técnica, quase como um IFE.
na verdade? Vamos deixar isso para o segundo segmento. O Arnaldo quer colocar alguma coisa em cima da pergunta? Não, só porque é só o terceiro segmento já, né? É o terceiro segmento, para você ver como nem sempre muita gente pensa, mas 1 hora de papo é pouco, é muito? Não, nem sempre é muito. Quando o assunto é interessante, é pouco. Nós vamos agora a um pequeno intervalo, voltamos já com o Folha no Ar, primeira edição. Todas as manhãs, todos os dias.